Uma coisa importante que a gente precisa ver, rapidamente falar sobre Laodiceia, o local onde essa igreja estava localizada. Essa igreja, ela estava localizada próxima a Colossos, onde ficava uma outra igreja, que o apóstolo Paulo, inclusive, escreveu uma carta a eles, indicando também que essa carta deveria ser dirigida aos laodicenses. Essa igreja em Laodiceia, ela estava num lugar muito privilegiado comercialmente, porque estava próximo a uma estrada comercial que ligava o ocidente da Ásia ao Oriente. E isso fazia com que ali houvesse um grande movimento de dinheiro. Isso fazia com que essa igreja estivesse num lugar onde o dinheiro circulava, onde automaticamente havia circulação de pessoas de diversas culturas, de diversas formações religiosas. Então era uma igreja que poderia estar num lugar, que estava num lugar que poderia ser muito fácil se contaminar. E era ali que estava a igreja de Laodiceia. Quando nós lemos o texto que o Senhor fala, esse texto que nós lemos, fala à igreja de Laodiceia, nós percebemos algumas coisas. Primeiro, ele está falando para a igreja. Ele não está falando para qualquer pessoa. Ele não está falando para quem não conhece o Senhor. Ele está falando para quem conhece o Senhor. Ele não está falando para quem nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Ele está falando para alguém que ouviu falar de Jesus Cristo e que seguia a Jesus Cristo. E uma das coisas que nós precisamos entender é que, quanto igreja, nós precisamos sempre reavaliar, sempre abrir os nossos olhos para enxergarmos pela lente do Espírito Santo de Deus, enxergarmos como Deus está nos enxergando. Por isso, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a ceia, ele chama atenção para uma coisa muito importante: examine-se o homem a si mesmo. Algo que na filosofia é muito incentivado a ser feito, que é nos analisarmos, conhecermos a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Nós podemos interpelar dessa forma. Conhecer a si mesmo é uma coisa que hoje muito pouco conhecemos. Porque hoje nós estamos na era da rede social. Estamos tecnologicamente muito próximos uns dos outros, mas humanamente muito distantes uns dos outros. Nós estamos a par de muitas informações, mas nunca tivemos uma geração tão vazia de sabedoria e conhecimento. Quando nós encontramos, de repente, um jovem que tem alguma sabedoria, parece que ele é um extraterrestre. Parece que ele não é desse mundo. Porque virou exceção e não a regra. Mas eu quero te chamar para a gente olhar algumas coisas acerca desse texto. A primeira coisa que nós somos chamados a atenção nesse texto, que é um momento, um versículo do texto muito forte, muito pesado, realmente é. Aqui é um verdadeiro puxão de orelha à igreja de Laodiceia. No versículo 15, quando ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Uma coisa que eu e você precisamos entender é que nós devemos ser quentes. Podemos até ser frios, mas jamais podemos ser mornos. A palavra de Deus, ela diz, e aqui por esse texto nós entendemos, que ser quente é bom, ser frio é tolerável, ser morno é intolerável, não é aceito pelo Espírito Santo de Deus. Porque muitas das vezes nós olhamos e falamos: olha, mas esse texto dá a entender que o quente e o frio são aceitáveis. Mas o frio ele só é aceitável porque ele ainda é tolerável, porque ele é menos pior do que o morno. Porque o frio ainda é um solo que pode estar mais perto da fertilidade do que o morno. O morno é a pessoa indiferente, é a pessoa que entra por essa porta, ouve a palavra e nada muda na sua vida. O frio, ele pode até ser a pessoa que está ali sentada, e muitas das vezes, quando nós falamos a uma igreja pentecostal, isso é complicado, né? Você falar da pessoa fria, e aí fala assim: não, pastor, que isso? Frio jamais, tem que ser quente, queimado pelo fogo do Espírito.